sabedoria, discernimento, que Ele venha também derramar sobre cada um de vocês toda a graça que cada um de nós necessitamos para mergulhar na palavra de Deus. Amém? A Irani está falando que ela é de Araruama, Rio de Janeiro. Eduardo Félix, São José dos Campos, aqui da nossa terra. Judite Tessarulo, amém. A Leona, acho que estou com problema na internet. Se você tiver com problema, Leona, sai e entra de novo. Quem sabe chega certo, tá bom? Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos ver aqui algumas pessoas falando. Judite Sarulo, Fabrícia, está colocando para alguém. A Zilda está falando que é de Irati. A Vilane é de Olho d'Água, Paraíba. Marinalva, São Joaquim do Monte, Pernambuco. Olha quanta gente. Que Deus abençoe vocês. Gente de longe e de perto, né? Maria do Rosário, Cruzeiro, São Paulo. Que Deus abençoe. Pois bem, meu irmão e irmã, hoje nós vamos falar do sacramento do matrimônio. O que implica para nós o sacramento do matrimônio e o que é o sacramento do matrimônio no plano de Deus. Para isso é bom a gente voltar lá no início da criação. Quando Deus cria o céu com os anjos e a sua hierarquia angélica, Ele também cria a terra e cria na terra o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Os anjos, só para a gente entender bem, os anjos, Deus cria os anjos do jeito que Ele quer e já cria pronto, porque são seres espirituais. Lá não existe um crescimento, né? Como nós nascemos pequenininho, vamos crescendo, vamos adquirindo perfeição, vamos adquirindo fruto da inteligência, vamos sabendo fazer as coisas, aprendendo, etc. E vamos ficando grande, papapá, e multiplicando as nós mesmos, né? Procriando. Lá no anjo, os anjos não. Cada anjo Deus cria pronto, acabado, no grau de perfeição que Deus quer, e assim Deus faz. Mas quando Deus criou o mundo material, e assim a Sagrada Escritura nos fala, Ele vai criar o homem à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus está bem relacionada a nós sermos parecidos com Deus, tá bem? Só que não é parecido fisicamente, porque Deus não tem corpo, né? Jesus tem porque Ele assumiu a nossa natureza, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas o Deus Pai não tem corpo, é um espírito perfeitíssimo. Então, o que é imagem? Qual que é a imagem nossa em relação a Deus? É duas coisas, a inteligência e a vontade. Nós somos inteligentes, abstraímos conhecimento, etc. E temos vontade, temos a liberdade de fazer isso ou aquilo. Isso nos dá e nos faz a imagem de Deus, parecidos com Deus, porque Deus é a pura inteligência e a pura vontade, tá bem? Então nós somos imagem de Deus, mas também somos semelhantes a Deus. Essa nossa semelhança, ela está justamente em poder gerar alguém igual a nós. Assim como o Pai gerou o Filho, e o Filho é igual ao Pai, da mesma divindade do Pai, né? O Filho é uma outra pessoa, não é o Pai, mas é igual ao Pai por causa da sua natureza divina. Assim Deus também nos deu a capacidade
de gerar um ser igual a nós, da nossa natureza humana. E isso é um grau elevadíssimo que Deus nos deu de um dom perfeitíssimo, maravilhoso, algo que nós deveríamos ficar extasiados diante dessa condição que Deus nos deu, de sermos nós protagonistas da nossa história e perpetuar a nossa espécie. E Gênesis é muito inteligente quando fala que Deus criou o homem do barro e depois tirou um pedaço do homem e criou a mulher, para dizer que os dois são da mesma natureza, do mesmo tronco. Então eles poderiam coabitar. E Deus fez um homem e a mulher. Com o projeto de Deus de ser homem e ser mulher, para perpetuar a sua espécie. E Deus disse: crescei-vos e multiplicai-vos, dominai a terra e submetei-a. Isto é, Deus fez o casamento dos dois, os abençoou e disse: crescei-vos e multiplicai-vos. E deu todo o mundo material ao ser humano. Dominai a terra, submetei-a, isto é, vocês são dono disso, faça disso um lugar mais lindo que vocês puderem fazer. Isso foi o que Deus deu a nós, seres humanos. Então, dentro da criação, existe um dom que Deus deu a nós, que é o dom de poder gerar um ser semelhante a nós. O meu filho, ele é da mesma natureza que eu, e ele recebeu de mim tudo o que eu sou. Dentro da minha natureza humana, ele também é uma pessoa humana, mas não sou eu, é ele. Assim também o Jesus, o Verbo. O Pai gera o Verbo desde toda a eternidade. O Verbo é igual ao Pai, mas não é o Pai. O Verbo é Verbo, o Pai é Pai. Esse Verbo se fez carne e é a pessoa de Jesus. Entende? Então, isso para nós, irmãos, foi o maior dom que Deus poderia ter dado ao ser humano. O outro dom que Deus deu ao ser humano foi o dom de transformar a face da terra. O dom do trabalho, né? Do progresso, da tecnologia. Tudo isso Deus deu ao homem para que ele usasse da sua inteligência e transformasse as coisas no mundo, pegasse o mineral, fizesse isso, fizesse aquilo, enfim, que o homem pudesse ser um criador das coisas no mundo a partir da transformação das coisas que existe no mundo, né? Dos minérios, dos materiais, enfim, tudo aquilo que o homem pode fazer, fruto da sua inteligência, que é o outro dom que Deus deu ao homem, que é o dom do trabalho, de usar a sua inteligência e criar as coisas mais maravilhosas do mundo. E olha quanta coisa maravilhosa que o homem já criou. E ainda tem muito para ser criado. Esses dois dons, de, como semelhantes a Deus, procriar, gerar. E aqui, nesse caso, a relação sexual entre o homem e a mulher é algo divino, é algo de Deus. Não pode ser banalizado, mas foi banalizado pelo pecado, porque o demônio veio, tentou Adão e Eva, iludiu os dois, eles caíram na rede do demônio, desobedeceram a Deus e aí o mal entrou. Vendeu para o demônio o mundo material que Deus tinha dado a ele em troca da ciência do mal, e aí o mal deturpou tudo, todos os dons que Deus havia dado ao homem, a começar da procriação, da relação sexual, a começar do trabalho. O trabalho virou um peso, virou uma condenação, ao passo que é algo maravilhoso de Deus. Você está dando para entender? Então nós seres humanos, nós temos um dom que foi dado por Deus, que nós podemos recuperar esse dom, porque Cristo morreu na cruz
E a morte de Cristo traz para nós uma vida nova através do batismo, e como cristãos, nós fazemos parte do corpo místico de Cristo e temos que recuperar em nós aquilo que o pecado destruiu. Então nós podemos recuperar na nossa vida aquilo que foi perdido no pecado. Então a família, a relação homem e mulher, marido e mulher, esposa e marido, pode tomar um grau de santidade, ao passo de chegar naquilo que era antes do pecado. Por que que pode? Porque hoje nós temos o Espírito Santo e nós somos pessoas que no batismo recebemos o Espírito, e o Espírito ele quer realizar em nós uma vida nova, e esta vida nova no Espírito, a nossa vida no Espírito Santo, ele vai recuperando em nós aquilo que o pecado destruiu. Só que nós estamos no mundo, não estamos fora do mundo, e aqui no mundo tem trigo e tem joio. Então nós temos que olhar muito bem o que é que entra dentro de nós. Porque o joio está jogando bobagem de todo tamanho na nossa vida, costumes errados, pensamentos errados, ações erradas. O mundo está jogando em nós tanta tranqueira. E muitas vezes nós absorvemos essas tranqueiras e esquecemos que fomos lavados pelo batismo no sangue de Cristo para ser uma nova criatura. Meu irmão, minha irmã, o sacramento do matrimônio é aquilo que mais pleno Deus poderia dar a nós, que é poder gerar alguém semelhante a nós. E para quem é pai e mãe, sabe muito bem o que é gerar um filho. A alegria que é, né? Nós nos sentimos Deus naquele momento de alegria de ter alguém que foi gerado por nós. Isso, irmãos, a sociedade mundana, o joio, quer destruir essa imagem no nosso coração. E por causa dessa contaminação do joio, contaminando os trigos de Jesus, a família passa por cada situação que é complicadíssima. Porque a maior força do inimigo é na família. Destruindo a família, ele destrói a semelhança com o Criador. Então nós temos muito que pensar. Nós temos muito que meditar. Que você, minha irmã, meu irmão, possa verdadeiramente pensar nisso. Pensar naquilo que Deus nos deu, o dom que Deus nos deu e o que nós fazemos com ele. A partir dos nossos pecados e da nossa contaminação com o joio do mundo, meio de comunicação, as bobagens da internet e tantas coisas que querem desfigurar os filhos de Deus, desfigurar aqueles que são de Deus. É isso que está acontecendo. E vem desfigurando. E vem destruindo a família. De todas as formas. E o demônio é astuto. Ele quer destruir a família. E aqueles que são do demônio, né, o joio, e tem muita gente do demônio, e demônio mesmo, né, hoje mesmo, né, nós temos o grupo do CERN. Alguém estava falando lá de um livrinho, de uma associação que existe no mundo inteiro, foi criado nos Estados Unidos, que chama Católicas com Direito de Decidir. São as feministas. Elas não são católicas. Elas são contra a Igreja Católica. Elas são a favor do aborto. Elas lutam para destruir a Igreja Católica. Mas puseram o nome da associação? Católicas com Direito de Decidir.
Isso é a arte do demônio, é a arte do inimigo, querendo destruir os filhos de Deus. Precisamos ter muita, mas muita sabedoria, muita vida no espírito, para nós sabermos discernir as coisas que vêm até nós. Isso pode, isso não pode. Isso entra, isso não entra. Nós temos que ter esse cuidado de segurar estas coisas para não deixar entrar no nosso coração e mudar a nossa vida. Pois bem, no Código de Direito Canônico está dizendo assim: a aliança matrimonial pela qual o homem e a mulher constituem entre si uma comunhão da vida toda é ordenada por sua índole natural ao bem dos cônjuges, né, e a geração e a educação da prole, né, que foi elevada entre os batizados à dignidade de sacramento por Jesus Cristo. Então, o casamento tem uma finalidade, né? O casamento tem um motivo dado por Deus. Nós temos que ver que o casamento e o sacramento vêm de Deus. Foi Ele que instituiu isso, foi Ele que fez isso. E Jesus elevou o casamento ao grau de sacramento. É divino, não é humano. Então nós não podemos olhar para o casamento ou o sacramento do matrimônio como uma ação humana, né? Que as pessoas têm, que crescem e têm que casar. Não, é algo dado por Deus, então é algo pleno, algo que vem de Deus, é santo. E todo aquele que se atreve a casar-se tem que pensar muito bem, porque ele está entrando no plano da divindade. Não é um ato social humano, mas é uma vontade divina. É Deus que instituiu, é Deus que fez assim. Tudo que passar disso é do demônio. É a ação demoníaca no meio dos homens, para destruir e desfigurar os homens e destruir e desfigurar os batizados. Nós temos que saber, no mundo nós temos dois tipos de pessoas: aqueles que são de Deus e aqueles que não são de Deus, o trigo e o joio. Não esqueçamos disso. Então, a aliança matrimonial pela qual o homem e a mulher constituem em si uma comunhão para a vida toda é ordenada por sua índole natural, a índole natural do sacramento matrimonial, né, do casamento, é para o bem dos cônjuges e para a geração e educação dos filhos. E foi elevada à dignidade de sacramento por Jesus Cristo. Tá certo? Então, a Sagrada Escritura, ela é muito hábil nisso, porque lá em Gênesis, no início, Deus cria o homem e a mulher e faz ali um casamento dos dois e deu aos dois o mundo material. E quando nós chegamos lá em Apocalipse, fecha também com a núpcias do Cordeiro. O Espírito e a esposa diz: vem, Senhor Jesus. É o Cordeiro, a esposa é a igreja, o Espírito Santo. O Espírito e a esposa diz a Jesus: vem, Senhor Jesus. Aí é o matrimônio de Jesus com a sua igreja, plenamente na glória de Deus. Então, o matrimônio está inscrito na sua própria natureza pelo homem e pela mulher. O que passa disso vem do demônio. A salvação da pessoa na sociedade humana está estritamente ligada ao bem-estar da comunidade conjugal e da família. Então, tudo começa na família, passa pela família, né? E é a família. Por isso que Deus, quando criou o homem, disse: não é bom que ele esteja só. Criou a mulher para que os dois pudessem constituir uma só carne. Uma só carne. Nesse sentido, nós vemos que
O casamento, o matrimônio, hoje nós temos que ter a consciência que somos pecadores e que o casamento passa pelo regime do pecado, ameaçado pela discórdia, espírito de dominação, infidelidade, inveja, conflitos, pode chegar até ao ódio e à ruptura. Porque o homem é pecador, a mulher é pecadora, os dois têm que tomar consciência de que são assim e que podem errar. Então existe dentro do casamento o diálogo, a reconciliação, o perdão, não é isso? Que há essa necessidade. A renúncia é um estado de vida que a pessoa assume. Segundo a fé, essa desordem que dolorosamente constatamos não vem da natureza do homem e da mulher, nem da natureza de suas relações, mas vem do pecado. É São Paulo que fala isso. Se eu faço o mal que não quero e não faço o bem que quero, já não sou eu quem faço, é o pecado que está em mim. Então nós temos que ter essa consciência. Somos pecadores. O pecado, o veneno do pecado está em nós. Nós somos concupiscentes. Por isso que nós não podemos botar fé em nós. Nós temos que pôr fé na palavra. Ela é o guia da nossa vida. E a palavra manda a gente até amar os inimigos. Isso para nós é fundamental. Tá bem? Para curar as feridas do pecado, o homem e a mulher precisam da ajuda da graça de Deus. Por isso que, se o casal são pessoas de oração, de comunhão, e que estão buscando a Deus mesmo com toda a força, com toda a graça, e confessando e comungando, e lendo a Sagrada Escritura, e participando da Eucaristia, aí eles ganham força, porque o sacramento do matrimônio é graça de Deus, e ele só pode ser sustentado na graça de Deus. Quando o casal começa a afastar de Deus, não reza, ou reza pouco, ou não reza nada, e quando começa a viver uma vida social pelo social, afastando de Deus, o casal começa a gerar entre eles o conflito por causa do pecado. Quando aproxima da luz, foge das trevas. Quando afasta da luz, adquire as trevas. Então isso é o que acontece. A consciência moral concernente à unidade e à indissolubilidade do matrimônio desenvolveu-se sobre a pedagogia da lei. Então, o que acontece? O casamento é indissolúvel, porque a lei antiga, Deus lá no passado, disse que o homem e a mulher, o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois constituirão uma só carne, até que a morte os separe. Então existe nesse sentido, né? E no limiar da vida pública de Jesus, né, ele vai operar o seu primeiro sinal aonde, conforme João fala, nas bodas de Caná, valorizando a importância do casamento. São João fala que foi o primeiro milagre que Deus fez. Não é isso? E Jesus, em Mateus 19, que nós lemos esses dias atrás aqui, o que Jesus falou? O que Deus uniu, o homem não separe. Mateus capítulo 19, aqui sobre o matrimônio. Os fariseus vieram perguntar a Jesus para pôr ele à prova. É permitido ao homem rejeitar sua mulher por qualquer motivo? Respondeu Jesus. Não lestes que o Criador no começo fez o homem e a mulher e disse, por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e os dois formarão uma só carne? Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu.
né? Nós falamos disso esses dias atrás, mas é importante nós percebermos que, nesse trecho do Evangelho, Jesus vai retomar aquilo que foi no princípio. Eles falam para Jesus, mas Moisés permitiu a carta de divórcio, permitiu por causa da dureza dos vossos corações, mas no princípio não era assim. O que Deus uniu, o homem não separe. E Jesus fala assim, nem todos têm capacidade para entender isso. Nem todos. E a conversa foi tão séria, nós já falamos disso aqui, que os apóstolos disseram, poxa, se assim não é melhor não se casar. Aí Jesus vai falar isso. Nem todos são capazes de compreender o sentido destas palavras, mas somente aqueles a quem foi dado. Porque há eunuco que são desde o ventre de suas mães, há eunuco tornados eunucos pela mão dos homens, e há eunucos que fizeram-se eunucos. Né? E ele fala, quem puder compreender, que compreenda. O que é eunuco? Celibatário, uma pessoa que vive na vida solteiro, né? Os padres, por exemplo, as freiras, que são pessoas celibatárias. Aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 19, Jesus pega o casamento, que era contrato no Antigo Testamento, e traz para o nível de sacramento. Agora, Jesus mudou a história. Aquilo que Moisés falou já não vale mais. Tá bem? Já não vale mais. O homem poderia dar a carta de divórcio a hora que ele queria para sua mulher. Agora Jesus fala, não. Não pode. Acabou. É lógico, nós vamos ter as perguntas aí dos casais de segunda união, né? Calma aí que a gente chega lá. Já está tendo, Carolina? Já tem pergunta aqui? Nossa, bicho. Oh. Calma, pessoal. Agora, olha bem. Todos nós somos chamados a ter uma vida de castidade. A castidade tem 3 graus. A castidade dos solteiros, a castidade dos casados e a castidade da viuvez. Todos nós somos chamados a viver uma vida casta. O casal é chamado a viver uma vida de castidade no casamento, né? E o solteiro, uma vida de castidade dentro de uma vida celibatária, né? E a viuvez também, tá bom? Porque todos são chamados a isso. Todos são chamados. Então, se uma pessoa, por um motivo ou outro também, né, tem um problema de homossexualidade, lesbianismo, viva a vida de castidade. Se é católico, tem que ser casto. Aqui é uma palavra de Deus para nós que somos católicos. Eu não estou falando aqui do mundo, porque o mundo com as suas concupiscências, né, aqueles que são joio, é outra questão. Mas nós que somos batizados e somos católicos, essa é a palavra de Deus para cada um de nós. Amém? Nós precisamos viver essa castidade que o Senhor nos fala, tá bem? A virgindade por causa do reino. É conveniente que os seus esposos selem seu consentimento, entregando-se um ao outro, né, pela oferenda da sua própria vida, unindo a oferenda de Cristo por sua igreja. São Paulo é muito feliz lá em Efésios quando fala sobre o homem, a mulher, Jesus e a igreja, né? Assim como Jesus amou a igreja e se entregou por ela, também que o homem ame a sua esposa e se entregue por ela, né? E faça com que ela seja sem ruga e sem mancha. Aqui é para a gente entender um pouco, sabe? Porque o papel da mulher no casamento é aquela que gera, é a mãe. É aquela que gera a criança, aquela que gera o filho, aquela que cuida do filho. Na verdade, é aquela que mais educa o filho. Pelo menos deveria ser assim. O homem é aquele que cuida da casa,
aquele que cuida da família. O homem é aquele que zela pela mulher, como uma princesa, como alguém que é intocável, porque todo o peso da vida deveria estar nas costas do homem, para ele gerar dentro da sua casa uma vida de felicidade para a sua esposa e para os seus filhos. Aqui está o conceito maior, e que infelizmente, hoje, por causa de tantos problemas, a mulher trabalha, o homem trabalha, a criança fica lá na escolinha, fica na creche, a educação dos filhos vão passando. E as pessoas muitas vezes assumem uma responsabilidade diante de Deus, e casamento é uma vocação, um chamado de Deus a uma vida matrimonial para gerar filhos para Deus, mas as pessoas se confundem na sociedade e deturpam o sinal ou sentido do casamento, do sacramento, e quando vê, casam-se por outros motivos e não pela vocação, e muitas vezes acabam vivendo uma vida matrimonial totalmente desgovernada, porque nem foram preparados devidamente para assumir aquele estado de vida, e os filhos muitas vezes é um peso dentro de casa. Os filhos muitas vezes é algo que atrapalha a família. E muitos casais casam e optam por não ter filhos, porque não querem problemas, não querem trabalho, não querem dificuldades, e aí acham que estão certos. Quem quer casar e declara na igreja que não vai ter filhos porque eles não querem ter filhos, a igreja não pode fazer o casamento. Não pode fazer o casamento. Ah, mas ele é impotente, ele não pode ter filho, etc. Tal. Não pode fazer o casamento. Ah, eles não querem ter filho. Pior ainda, não pode fazer o casamento. Então nós precisamos olhar, tá bem? São os esposos que, como ministros da graça de Deus, se conferem mutuamente o sacramento do matrimônio, expressando diante da igreja o seu consentimento. Por isso que esse consentimento matrimonial, que é os dois falando um para o outro, que eu te recebo como minha mulher, como meu marido, etc, 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 tem que ser diante da comunidade, para que isso se torne público, porque eles se aceitaram um ao outro. Agora, o casamento tem que ser livre, sem constrangimento. Se houve algum tipo de constrangimento no casamento, se houve algum tipo de um dos dois, né, ou os dois, não tem uma maturidade para aquilo, etc, etc, o casamento pode chegar a ser nulo, tá bem? Diante do tribunal eclesiástico. Aí é a questão da nulidade, né? Tá bem? O sacerdote, ou aquele que está ali sendo da igreja, aquele que está presenciando aquele momento, ele que vai dar a bênção da igreja para os esposos. Aqui é um ponto fundamental, porque no momento do casamento, em que o padre ou o diácono abençoa, ele abençoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, aquele ato conjugal livre, em que os dois se decidiram a partir para um estado de vida diferente, que agora não são mais solteiros, mas vão ser um para o outro e vivendo para os filhos, esses dois aqui recebem a bênção de Deus para que eles recebam essa graça. É uma investidura de graça para que eles possam exercer
aquilo que eles se propuseram a fazer diante de Deus. Eles não estão somente diante da comunidade. A comunidade é testemunha, o padre é testemunha, mas é Deus. Eles estão fazendo um consentimento diante de Deus. E Deus está abençoando. E quando Deus abençoa, através do padre, do diácono, o casal recebe uma graça, é revestido de uma unção para exercer aquele papel na vida matrimonial. Temos que tomar cuidado. O consentimento, se não for um consentimento livre, o casamento pode se tornar inválido, né? Tá certo? É o que a gente já viu aí muitas vezes, né? Tá bom? Que é a questão da nulidade. Olha bem, a igreja não anula casamento, não cancela casamento. Não tem como fazer isso, tá bem? A igreja não pode cancelar casamento, porque Jesus deixou claro, e é uma lei apostólica, Mateus capítulo 19. A igreja não pode mexer ali, porque sendo lei apostólica, ninguém, nem o Papa, pode alterar uma lei apostólica. Ninguém pode alterar, tá bem? Então a igreja tem que obedecer. A nossa igreja católica, ela obedece Jesus e realiza as vontades de Deus no meio do povo. Ela não está aqui para favorecer o povo ou para fazer uma igreja aos moldes da vontade do povo. Ela tem que ser fiel a Jesus. Por isso que existe essa lei apostólica. Hoje nós temos um problema muito sério na sociedade, que são os casais de segunda união. Né? Por quê? As pessoas não se preparam para o casamento, não têm uma preparação correta, as pessoas não têm uma consciência de que eles estão num estado de vida diferente, como uma vocação, eles não têm dentro deles que eles vão gerar filhos para Deus, para fazer filhos santos para Deus. Essas pessoas não têm, muitas vezes estão levadas pelas paixões, pelos desejos da carne, pela vontade sexual e etc, etc, aí acaba casando. Aí passa um pouco, dá uma zebra danada, porque, na verdade, eles não estavam preparados para aquilo. E muitas vezes vai conhecer a pessoa depois que casou. Aí pronto. Aí vira um inferno. Né? Olha bem, a igreja, ela não é contra o divórcio. Ela vê no divórcio como que a última chance, né? Se os dois ficarem juntos, um vai matar o outro, então é preferível que se separem. Mas se separar, que os dois vivam uma vida de castidade, porque o casamento é até que a morte os separe. Então os dois têm que viver uma vida de castidade. Não podem contrair outro matrimônio. Ah, mas contrai outro matrimônio. Né? Vai caminhando na vida, aí já vai arrumar um outro parceiro, uma outra parceira, para tentar constituir uma outra família, talvez agora com mais maturidade, talvez, né? Querendo fazer uma outra família, etc. O único recurso que tem, o que é? Ir no tribunal eclesiástico, fazer um processo de nulidade do casamento e dentro do tribunal vão analisar a situação dos dois e o que aconteceu para dizer se aquele sacramento não aconteceu. Não aconteceu o sacramento, por isso que é nulidade. Aí vai dar para eles que aquele casamento não foi real. Né? Por isso, então, está nulo o sacramento que eles pensavam que tinham recebido, mas na verdade não receberam. Aí eles podem contrair um sacramento. Né? Não é um novo sacramento, mas aí eles podem contrair o sacramento. Deu para entender? Tem muita pergunta aí, cara? Deixa eu falar mais uma coisinha, aí nós entramos nas perguntas, tá bom? Por quê? Tem dois tipos de casamento que é diferente, que é o de casamento chamado casamento misto e casamento com disparidade de culto, não é isso?
que é o casamento misto? Casamento misto é quando existe dois cristãos, um católico e um não católico, e eles querem casar. A igreja faz a cerimônia do casamento dos dois, tá bem? Mas que é um casamento misto, porque a igreja está olhando para a parte católica. Os dois são cristãos, os dois são batizados, então os dois professam Jesus Cristo e tal. Então a igreja faz o casamento dos dois, tá bem? Olhando pela parte católica, abençoando o casamento, mas com o olho da pessoa católica, porque ela que é católica, ela que eu digo, ela a pessoa, pode ser o homem ou pode ser a mulher, não é isso? E também nesse casamento que a igreja faz, né, dos dois, que é um casamento misto, a parte católica assume a responsabilidade de criar os filhos, de educar os filhos na fé católica. Isso é o que a igreja exige, tá bem? Na prática, muitas vezes não acontece isso, mas é isso que a igreja exige. E tem o casamento com disparidade de culto, quando é o casamento de um católico com um não cristão, que não é católico e também não é protestante, um não cristão, um espírita, um hindu ou qualquer coisa assim. Então aí a igreja não faz o sacramento, a igreja faz um contrato e abençoa o contrato daquele casal. E a parte que é católica, porque recebeu a bênção da igreja, dentro desse contrato, ela pode participar dos sacramentos normalmente e compromete em educar os filhos na fé católica, tá bem? Mas é contrato, não é sacramento. A dificuldade é que, nesse caso da disparidade de culto, se eles quiserem separar, ou melhor, desfazer o contrato, aí o Papa tem que assinar. Esse é o grande problema. Então tem uma facilidade e uma dificuldade. Tá bem? Deu para entender? Que é o casamento aí do católico com um não católico. Tá bem? Pois bem, deixa eu responder algumas perguntas aqui. Se der tempo, a gente volta em outras coisas aí. Bernadette Dessaroli, é isso? Os casais hoje querem ter mais animais de estimação do que filhos, que é um erro muito grande, né? Ter animal, maravilha. Ninguém é contra os animais. Só tem 3 perguntas? Ah, eu peguei lá embaixo, desculpa. Sebastião e Adriana, a pessoa que vive apenas amigado pode comungar? Não. O problema não é amigado, amaziado ou casal de segunda união, né? O problema é a relação sexual fora do matrimônio, do sacramento do matrimônio. Se a pessoa está tendo relação sexual fora do sacramento do matrimônio, ela está em estado de pecado. Tá bem? Então não pode confessar e também não pode comungar. Tá? Agora, se é amigado, e aí a gente tem que entender o que é amigado, o que é amaziado. Se é amigado, os dois são solteiros e podem casar. Então, que eles casem. Né? Se Deus está derramando a bênção sobre eles de uma família, então que eles correspondam com Deus aquilo que Deus quer, que é o sacramento do matrimônio. Isso quando são amigados. Quando são amaziados, aí muitas vezes é um solteiro com uma pessoa divorciada. Aí já complica as guerras, né? Porque aí não podem casar porque tem uma pessoa divorciada, a não ser que faça nulidade do casamento. Mônica Cardoso, podemos invocar uma oração pelo poder do sacramento do matrimônio, intercedendo por um membro da família? Invocar uma oração pelo poder? Pode. O pai e a mãe têm um poder da oração. Abençoar o filho. Deus te abençoe, meu filho. Isso é um sacramental. Não é sacramento, é sacramental, né? Porque tem a bênção. A oração do pai e da mãe pelos filhos
é uma oração fortíssima, porque é fruto deles, entende? Então os pais devem rezar pelos seus filhos, pessoas da família, irmão, parente próximo assim, né? Pode o marido e a mulher rezar por aquela pessoa, orar por aquela pessoa, porque eles têm uma graça especial, são revestidos de uma graça para esse fim. Tá? Edna, a gente pode se casar só no religioso? Olha, isso não convém, tá bom? Muitas vezes a igreja aceita pessoas viúvas que querem casar de novo, né? E que não tem nenhum impedimento para que eles se casem, mas muitas vezes, se eles casarem no religioso e no civil, perde a questão da pensão, problema financeiro muitas vezes. Aí alguns padres, aí faz a vista grossa, né? E aceita a pessoa casar só no religioso. Aí, mas desde que o padre conheça bem a situação daquelas pessoas, tá bem? Não é assim. Não. Agora, um solteiro com uma solteira casar só no religioso, não deve, né? Não pode. Mas também não pode casar só no civil e não casar no religioso, porque estão em estado de pecado. Marinalva, irmão Antônio, o casamento evangélico para Deus é o mesmo católico? Não. Por quê? Eles não têm o casamento como sacramento, tem como um contrato. Tanto é como um contrato que, se os dois resolverem se separar, pode casar de novo. Então é um contrato na cabeça deles, não é sacramento. A igreja evangélica, a igreja protestante, não tem sacramento, só tem contrato, tá bem? Então não tem nada a ver com o sacramento do matrimônio católico, tá bem? A pessoa pode casar e descasar quantas vezes quiser, né? Eles dizem que existe casamento enquanto existe amor. Amor, nós já falamos isso, amor não é sentimento, amor é uma decisão, que também passa pelo sentimento, mas é uma decisão. Eu vou amar esta pessoa até o fim da minha vida. É uma decisão. Por isso que Jesus manda a gente amar os inimigos, porque é uma decisão de amar o inimigo. Eu não gosto dele, mas vou amar ele. Pronto, acabou. Né? É uma decisão. Judite Tessarolo. Senhor Antônio, hoje está acontecendo tanta separação no casamento. Será que é falta de fé? É falta de fé e de vivência religiosa. As pessoas não participam da igreja, muito mal se vai à missa, não rezam, né? Não rezam. O que o Padre Pio fala? Quem reza pouco está comprometendo a vida no céu. Quem não reza vai para o inferno. E quem muito reza se salva. Nós precisamos aprender a rezar, gastar tempo na oração. Hoje eu estava pensando até em fazer uma live sobre oração pessoal, sabe? Eu estava pensando em fazer lá em casa, no meu lugarzinho de oração. Vamos ver o que a produtora conta aí? Para a gente ver. Porque eu estava pensando justamente na oração pessoal. Se nós, famílias, se as pessoas rezassem mesmo, não é fingir que está rezando. Ou então, obrigado, Senhor. Não, rezar. Amizade com Deus, intimidade com Deus, gerar intimidade com Deus. As coisas vão diferente na vida, né? Maria Angélica, como a Igreja Católica vê esses casamentos que estão acontecendo hoje? Com preocupação. A Igreja se preocupa com a situação social que nós estamos vivendo hoje e ela busca fazer o que ela pode. Por exemplo, os casais de segunda união, tem retiro, tem encontros, são acolhidos na igreja normalmente, como qualquer outros casais, né? E a igreja tenta buscar a nulidade do casamento,
o Papa Francisco colocou, né, já há alguns anos para que as dioceses se organizassem para que esse processo de nulidade não fosse para um tribunal em outro lugar, mas ficasse na própria diocese, não é isso? Para ficar mais barato, mais fácil de haver esse processo de nulidade, justamente para ajudar as pessoas que estão nessa situação, não é isso? Isso, todas as dioceses devem estar se organizando para esse fim, não é isso? Porque a igreja fica muito preocupada. Só que a igreja não pode fazer outra coisa. Agora, o que a igreja pode fazer, a pastoral familiar deveria fazer, juntamente com o bispo e com os padres, os párocos, é dar uma formação melhor para os casais, para os noivos. Na verdade, antes do noivado, antes do namoro, deveria ter uma formação, né? Porque muitas vezes as pessoas não sabem nem escolher o cônjuge, nem escolher. Não sabe escolher. Aí depois tem um monte de problema familiar, um monte de coisa que não precisava ter acontecido. É um problema sério, sério. E nós temos que cuidar dos católicos, não é cuidar do mundo inteiro, cuidar dos católicos. Celina, não sou casada na igreja porque meu marido já foi casado, então ele é divorciado. Sei que não posso me confessar nem comungar. Amém. Gostaria de saber a respeito da anulação. Não é anulação, é nulação. Tá bem? Anular é cancelar. A igreja não cancela casamento. A igreja nula. Ela diz que não existiu o sacramento. Tá bom? Viu, Celina? Que hoje em dia acontece em nossa igreja. Como funciona? Você tem que ir no seu pároco, conversar com ele, explicar para ele a sua situação, tá bem? Que o seu marido é divorciado, então quem tem que fazer a nulidade é ele com a antiga esposa dele, né? Aí o padre vai orientar você para entrar nesse processo, aí vai até a cúria diocesana, no bispo, etc. E a igreja encaminha esse processo para o tribunal eclesiástico, tá bem? Aí tem que ver onde tem o tribunal eclesiástico perto da sua cidade. Daniandra, nossa irmãzinha do coração. Sou casada há 21 anos. Maravilha. No dia da cerimônia, não recebemos a Eucaristia, porque meu marido não tem o sacramento da Eucaristia. Ainda é considerado um sacramento? É lógico, porque um sacramento, Daniandra, não está amarrado no outro sacramento. Tá bem? O sacramento do matrimônio é do matrimônio. O sacramento da Eucaristia é a Eucaristia. Então não está amarrado no outro. Então pode haver um casamento sem ter a comunhão. Só que, já que são casados e são católicos, por que não fazer a primeira comunhão? Não é verdade? Então aí é uma questão dele, eu sei, aí é questão de marido e mulher, de família, cada cabeça é uma sentença, né? Mas o bom seria se ele completasse como católico, não por causa do matrimônio, mas como católico, se ele completasse o ciclo que a igreja manda ou que a igreja pede para cada um de nós, que é o sacramento de iniciação. Qual que é o sacramento de iniciação? Batismo, crisma e Eucaristia, que é a base, o básico para nós, tá bem? Então, bate um papo com ele aí, faz umas rezas aí e tal, sabe o que é? Maria Angélica, onde os casais estão falhando para ter tanta separação hoje em dia? É a preparação, tá bem? A grande falha é a preparação. As pessoas não tomam consciência e não são orientadas o que é o sacramento do matrimônio, tá bem? E muitas vezes o curso de noiva é rapidinho, muitas vezes não tem um caminho assim com a pessoa, com o noivo, com a noiva, né? E muitas vezes as pessoas não são orientadas, né? Uma coisa que tem que ser claro para as pessoas:
O sacramento é uma vocação, eles estão assumindo um estado de vida diferente, né? E até que a morte os separe. Então, esses católicos têm que ser mais bem orientados para que não haja separação. Tá bem? A Bernadette, aquela pergunta, né? Tem mais animais de estimação do que filhos. É uma forma de ludibriar, né? Aquilo que elas, ao qual foram chamadas, que é o casamento. Então, casa, pega um cachorrinho, um gatinho ou qualquer coisa assim, né? E cuida dele como se fosse um filho. Não é filho, é um animal, né? Mas isso é um problema sério. E distrai, né? Porque aí o animal em casa é uma distração. Porque se não tivesse o animal, os dois iam ficar que nem lerdo, um olhando para a cara do outro, né? Porque o casamento ia ficar mais difícil. Então põe um cachorrinho no meio, aí esse cachorrinho distrai o casal. Isso é um absurdo. Marilene Sálvio, ou Sávio, não sei. Como que pode fazer o pedido de anulidade? É nulidade, tá bem? E eu já expliquei. É. Luísa Rezende, estou casada há 39 anos, amém. Nunca tive filhos, mas adotei uma, ela tem 15 anos. Que Deus abençoe, nossa, que maravilha, Luísa. Isso é importante, porque muitas vezes o casal se casam e depois que casam vê que não tem uma condição por um problema de um ou de outro de não gerar filhos, não é isso? Aí um dos papéis é esse mesmo, adotar, adotar uma criança para que seja uma família. Porque pai e mãe não é só aquele que gera, é aquele que cria. E é mais importante a criação do que a geração, muitas vezes. Então é importante, você está de parabéns, Luísa, parabéns por isso, tá bom? É maravilhoso isso, tá? Ter uma criança adotada, cuidar dela como sua filha, e é sua filha, não tem conversa. Celina Silva, quais os registros para acontecer essa nulidade? Conversa com o padre, também da sua paróquia. Aí ele lá vai dar toda a instrução como que é feito o processo, tá bem? Aí ele vai para quem encaminhar para a cúria, e a cúria vai montar o processo vai para o tribunal, depois as pessoas são chamadas lá no tribunal para depor, para falar, etc., para dar testemunho. Aí tem um caminho. Bernadette de Sarulo, quem é amigados não pode comungar? Não. Mas pode trabalhar nos grupos e ministérios da igreja? Pode. Os casais de segunda união, os amigados, os amaziados, podem participar da missa, não pode comungar, não pode confessar, porque estão em estado de pecado público. Podem participar da igreja. Não devem assumir liderança na igreja, porque seria um contratestemunho, né? Um líder, um pregador, um cara que dá palestra, um cara que está organizando uma pastoral, um movimento, e é de segunda união. Ou é amaziado, ou é amigado. Aí é um contra-testemunho. Então não podem, também, assumir liderança. Tem que participar por causa da sua condição, né? Aí a igreja tem que observar isso. Irani, quando os dois são viúvos, podem casar? Podem. É até que a morte os separe. Tá bem? Então, se ficou viúvo, separou. Mas aí pode contrair um novo matrimônio. Graça Gouveia, senhor Antônio, já ouvi dizer que existe caso onde a igreja pode anular o casamento. Não, não pode anular. Tá bem? Essa questão de anular não existe, existe nular. Desde que fez o casamento, imagine só, vamos lá. Dois jovens, um rapaz e uma moça, se casam, tá bem? Mas não consumou o casamento, isto é, não tiveram relação sexual, tá bem? Então não consumou o casamento, não tiveram relação sexual nem antes nem depois, tá?
Um monte de gente já vai. Não come lanche ainda no recreio, né? Não, tá bem? Então, o que aconteceu? Se não consumou o casamento, não houve casamento. Aí esse casamento pode ser desfeito tranquilamente. Eu conheço casos assim lá na minha terra que aconteceu dessa forma. Então, o casamento está nulo, tá? Não está cancelado, ele não foi concretizado. Então, é fácil de nular um casamento desse, porque na verdade não houve. O sacramento do matrimônio começa na igreja e termina na núpcias, porque é lá que vai consumar o sacramento, tá bem? Se não houve a relação sexual, então o casamento não existiu. O sacramento não se completou, tá bem? Dizimista tem que ser casado na igreja. Dizimista pode ser qualquer pessoa, né? Solteiro, não tem problema, desde que pague o dízimo. E não é pagar o dízimo por causa do dinheiro, não, é por causa da ordem de Deus. Malaquias 3,10, né? Malaquias 3,10 diz o seguinte: pagai integralmente o dízimo ao tesouro do templo, para que haja alimento em minha casa. Fazei a experiência, diz o Senhor dos Exércitos, e não vereis se vos abro o reservatório do céu e derramo sobre vós bênção muito além do necessário. Malaquias 3,10. Pode confirmá-la. Então todo mundo tem que pagar. Boa noite, Antônio. Boa noite. Alessandro, nosso amigo, Espírito Santo, a família do Espírito Santo. Todo mundo lá é Espírito Santo. A igreja não poderia fazer uma espécie de escola para casais, tendo vista que hoje passamos por muitas dificuldades no casamento, com cursos, testemunhos e orientações. Olha, Alessandro, maravilha se isso acontecesse ou se isso acontecer. Quem está muito próximo disso é a pastoral familiar, né? Que poderia fazer esses cursos, montar estas coisas assim, né? Que é a responsável por isso, é uma pastoral, não é movimento, é uma pastoral da igreja e que poderia desenvolver esse estilo de cursos, né? Porque certamente todos os casais passam por problemas, todos, porque somos pecadores. E o casamento, como eu falei agora há pouco, em regime de pecado. Todo mundo peca, todo mundo erra, todo mundo tem falha. E no casamento existe muita renúncia, muito perdão, muito amor e muito compartilhamento, né? Entre o casal para que as coisas andem, senão não anda, explode. Então, seria bom sim, cursos que vão orientar os casais e dar uma formação para os casais. Precisamos rezar nesse sentido. Dani Santos, eu e meu marido moramos juntos há 17 anos. Só temos a união estável. E eu comungo normalmente. Estamos pecando? Olha, Dani, se você não é casada na igreja, aqui tem uma coisa que muitas vezes a igreja fala e que é verdade. Cada um deve seguir a sua consciência. Tá bem? Por quê? Se for olhar assim nu e cru, não pode comungar, não pode confessar, porque está em estado de pecado público. Mas muitas vezes a pessoa, o casal, né, o marido, a mulher, né, por causa talvez de uma formação ou de uma falta de formação, aquilo não atinge a sua consciência como, não recebe aquilo como um pecado, tá bem? Aí, nesse sentido, só Deus vai olhar e vai julgar e Deus vai fazer o que deve ser feito, tá bom? Agora, dentro da Igreja Católica, um padre, por exemplo, que libera um casal de segunda união ou que está morando junto para o sacramento, ele está errado, ele não pode fazer isso. Agora, ele pode dizer ao casal: segue a sua consciência. Aí o casal que vai decidir, tá bem? Se o casal segue claramente a sua consciência e tem dentro de si que aquilo não é pecado e objetivamente a pessoa vê que aquilo não é pecado, ela não está pecando.
Mas isso quem vai saber? Só Deus. A Leônia, deveria haver mais informação a respeito. Tem amigos de segunda união que estão nesse dilema, porque não podem comungar. Olha, não podem comungar por causa do estado de vida deles. Não é uma exigência da igreja, uma perturbação da igreja. A igreja tem que seguir aquilo que é lei evangélica, ela não pode fazer nada. É lei apostólica, os apóstolos que disseram, Jesus quem disse, entendeu? Mas eles podem participar da igreja, podem comungar espiritualmente. Né? Esse negócio da pandemia, eu fiquei 5 meses sem comungar, comunguei domingo, ontem e hoje. Né? Mas 5 meses eu estava fazendo comunhão espiritual, como muitos de nós, né? A maior parte de nós. Tá bem? Marilene, salve. Muito demorado, novidade. É verdade. Leva uns 3 anos aí, tá bom? Vão lá no Papa e em 3 dias tudo deu certo. Pessoas que têm dinheiro. Não é bem assim não, viu, Marilene? Ir lá no Papa. Porque não é uma coisa que o Papa decide assim. O Papa tem que ter um processo na mão, etc. Mas tem uns jeitinhos, né, infelizmente. Dani, mais conheço mulheres que comungam e apronta para o marido, aí o pecado, aí não, é lógico que é pecado, né? Não tem jeito. Marilene, não pode nem o dízimo e nem ajudar na liturgia, ela está afirmando? Ela está afirmando. Não, a pessoa pode trabalhar na igreja, pode servir na liturgia, não tem problema, pode trabalhar, não pode assumir liderança na igreja, tá bem? Mas está nas pastorais, nos movimentos, grupo de oração, normalmente. Na verdade, ninguém precisa saber que ela é de segunda união. Ela pode estar normalmente. Só que a pessoa tem que tomar consciência que por causa de um testemunho dentro da Igreja Católica, ela é privada ou não pode assumir uma liderança, ser líder de grupo, líder disso, líder daquilo. Tem que ficar na dela, ou na dele, tá bem? Conheço o ministro da Eucaristia e traz esposa, mas está em pecado mortal, aí é um problema dele, a gente não pode fazer nada. A gente não pode comparar as coisas que a igreja nos coloca, né, com outras pessoas. Tá vendo? Aquele faz. Isso é problema dele com Deus. O problema é você, eu com Deus, você com Deus, entendeu? Aí que está o problema. Agora, eu não vou na igreja porque aquela pessoa vive assim. Ué, não é ela que te salva, é Jesus que te salva. Não, você não está servindo aquela pessoa, está servindo a Deus. Como é que vai falar, eu não vou na igreja porque lá tem gente errada? Graças a Deus, lá é lugar de gente errada. Porque nós estamos querendo ser certo. Né? Nós todos somos pecadores. Entende? Então não é justificativa. Isso aí é amuleto, né? O muleta, não é muleto, muleta. Fernando Dias, é o sobrinho? É o afilhado? Penso que o curso de noivo deveria ser melhor. Era muito. Uma vez, já algumas vezes, me convidaram para ir dar palestra em curso de noivo. Foi uma vez só, nunca mais convidaram. Né? Porque chega lá, eu falo de certas coisas que as pessoas não sabem. Aí estalam os olhos desse tamanho. Assim. Lucelena Lourenço, é a mesma coisa se confessar com Deus e não com o padre. Olha, Deus deixou para nós um sacramento. Todos os sacramentos foram deixados por Jesus. Não foi inventado pela igreja. E Deus quis que os apóstolos e os sucessores dos apóstolos perdoassem o nosso pecado. Na noite de Páscoa, Jesus ressuscitou de madrugada, no domingo de Páscoa. À noite, Jesus apareceu para os apóstolos, que eles estavam trancados naquela sala chamada cenáculo. Jesus se colocou no meio deles, soprou sobre eles o Espírito Santo e disse: a quem vocês perdoar o pecado será perdoado.
a quem vocês retiver será retido. Esse poder Jesus deu à igreja, para que nós tivéssemos uma certeza que fomos perdoados. O sacramento, ele age ex opere operato. O sacramento, ele age por si mesmo. E no sacramento existe duas coisas. Existe a fórmula e existe a matéria, né? Na Eucaristia, a matéria é o pão e o vinho, e a fórmula é aquilo que o padre fala na hora da consagração. É isso? Na última ceia, Jesus pegou o pão, papapá, aquilo que o padre fala, que é na última ceia. No sacramento da confissão, a matéria é a acusação do pecado. Aí eu dizer, padre, eu vim aqui pedir perdão a Deus porque eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. E também não adianta chegar lá para o padre, padre, você sabe, meu marido, a minha mulher, não sei o quê, o meu patrão, não sei o quê. Não adianta arrumar desculpa. É confessar, acusar o pecado. No sacramento da confissão. Padre, eu vim pedir perdão a Deus porque eu fiz isso, fiz isso, fiz isso. Não é pedir conselho para o padre, é acusar o pecado. Depois o padre pode dar o conselho que ele quiser, mas é acusar o pecado. Aí o padre vai dizer, eu te absolvo de todos os teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele não está absolvendo em nome dele, mas como ele foi revestido pela graça do sacramento da ordem, ele pode usar o poder da ordem para perdoar o nosso pecado em nome da Trindade. E isso é o Senhor Jesus que deixou. Então é uma obrigação nossa. Não tem essa de confessar com Deus. Eu posso até me arrepender do meu pecado, pedir perdão a Deus, mas depois eu vou no confessionário. Entendeu como é que é? É isso mesmo. Acabou as perguntas? Oh, que maravilha. Quantas horas, afinal de contas? Nossa, olha só, perdão, pessoal. Ai, Jesus. Vocês me desculpem aí, eu atravessei o horário, até saiu uma turma aí já do negócio, não? Vocês me perdoem também ter passado o horário, olha, só 10 para as 9. Estou colocando para eles aqui que logo a gente vai ter o curso Catecismo Online. Ah, sim. O curso do Catecismo Online vai ser muito bom, porque nós vamos estudar o Catecismo, esse aqui, ó. Aqui está toda a nossa fé católica. Tudo que nós devemos saber sobre a igreja, sobre a nossa fé, tudo está aqui. Eu, para mim, particularmente, depois da Sagrada Escritura, é o Catecismo da Igreja Católica. Porque aqui está a nossa fé. Se nós queremos entender a nossa fé, está aqui. Tá bom? Eu dou esse curso há mais de 30 anos. Então, nós vamos dar esse curso online. Não é a primeira vez que a gente vai dar online, não. Mas já faz muitos anos que nós demos online. Eu acho que você deveria fazer esse curso. É uma aula por semana, tá bem? E nós vamos pegar aí a primeira parte do catecismo, vai ser 16 aulas. A primeira parte, que é a profissão de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, que é a nossa fé, tá bom? Nós vamos fazer isso aí. Pessoal, que Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela paciência, por estar aí com a gente, tá bom? O Flávio está falando aí que ele fez o curso, já fez 2 vezes, é verdade, ele já fez 2 vezes. E é bom. E por que ele fez 2 vezes? Para aprender mais, porque muitas coisas a gente perde no meio do caminho, né? É muito importante. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Olha, tem muita gente aí, muita gente falando muita coisa, não dá para a gente responder coisa por coisa, né? Mas eu espero que você tenha aproveitado esta reflexão, que isso tenha acrescentado na sua vida algo maior de Deus e mais amor pela igreja e pelas coisas que Deus deixou para nós, e que você também possa
valorizar mais o seu casamento como uma missão de servir a Deus na pessoa do marido ou da esposa, dos filhos. Sabe o que é? E talvez dos pais, dos avós, etc, etc. Tá bom? O Rogério está falando que é uma das melhores coisas que ele fez. Ele já fez o catecismo conosco aqui. Pessoal, que Deus abençoe vocês, muita alegria, muita paz e que a gente possa se encontrar depois, né? Amanhã, 9 horas da manhã, nós temos reflexão, uma live de reflexão do Evangelho do dia, tá bom? Vamos caminhar juntos aí para a honra e glória de Deus. Quem sabe daqui uns dias ou na próxima semana a gente vai falar sobre uma liturgia de oração pessoal. Vai fazer uma liturgia bem feitinha mesmo, para a gente mudar talvez o nosso jeito de rezar. Talvez a gente esteja precisando ampliar a nossa oração, tá bom? Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, Daniana. Até a próxima. Boa noite, Silvana, Lucelena. Que Deus abençoe a cada um. Muita alegria.